Psicologia Falada apresenta Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Livro escrito por White, Tazi e Basco. Este audiolivro é uma iniciativa sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador se inscrevendo no canal, deixando like e comentário. Para uma melhor experiência, tenha o livro em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 1. Princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental. A prática clínica da terapia cognitivo-comportamental baseia-se em um conjunto de teorias bem desenvolvidas, que são utilizadas para formular planos de tratamento e para orientar as ações do terapeuta. Este capítulo inicial tem como foco a explicação desses conceitos nucleares e ilustra como o modelo cognitivo-comportamental básico influenciou o desenvolvimento de técnicas específicas. Começamos com uma breve visão geral do histórico da terapia cognitivo-comportamental. Os princípios fundamentais da terapia cognitivo-comportamental foram associados a ideias que foram descritas pela primeira vez há milhares de anos. Origens da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de senso comum que se baseia em dois princípios centrais. Primeiro, nossas cognições têm influência controladora sobre nossas emoções e comportamento. Segundo, o modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e de emoções. Os elementos cognitivos dessa perspectiva foram reconhecidos pelos filósofos estoicos Epícteto, Cícero e Sêneca, entre outros, 2000 anos antes da introdução da terapia cognitivo-comportamental. O estoico grego Epícteto, por exemplo, escreveu em seu Enchiridion que os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões sobre as coisas. Também nas tradições filosóficas orientais, como o taoísmo e o budismo, a cognição é considerada uma força primária na determinação do comportamento humano. Em seu livro Uma Ética para o Novo Milênio, o Dalai Lama observou que, se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. A perspectiva de que o desenvolvimento de um estilo saudável de pensamento pode reduzir a angústia ou dar uma maior sensação de bem-estar é um tema comum entre muitas gerações e culturas. O filósofo persa da antiguidade Zoroastro baseou seus ensinamentos em três pilares principais: pensar bem, agir bem e falar bem. Benjamin Franklin, um dos pais da Constituição dos Estados Unidos, escreveu extensamente sobre o desenvolvimento de atitudes construtivas, as quais ele acreditava que influenciavam favoravelmente o comportamento. Durante os séculos XIX e XX, filósofos europeus, incluindo Kant, Heidegger, Jaspers e Frankel, continuaram a desenvolver a ideia de que os processos cognitivos conscientes têm um papel fundamental na existência humana. Frankel, por exemplo, afirmou persuasivamente que encontrar uma sensação de sentido da vida ajudava a servir como um antídoto para o desespero e a desilusão. Aaron Beck foi a primeira pessoa a desenvolver completamente teorias e métodos para aplicar as intervenções cognitivas e comportamentais a transtornos emocionais. Embora tenha partido de conceitos psicanalíticos, Beck observou que suas teorias cognitivas eram influenciadas pelo trabalho de vários analistas pós-freudianos, como Adler, Orney e Sullivan. O foco destes nas autoimagens distorcidas pressagiava o desenvolvimento de formulações cognitivo-comportamentais mais sistematizadas dos transtornos psiquiátricos e da estrutura da personalidade. A teoria dos construtos pessoais de Kelly e a terapia racional emotiva de Ellis também contribuíram para o desenvolvimento das teorias e dos métodos cognitivo-comportamentais. As primeiras formulações de Beck centravam-se no papel do processamento de informações desadaptativas em transtornos de depressão e de ansiedade. Em uma série de trabalhos publicados no início da década de 1960, ele descreveu uma conceitualização cognitiva da depressão, na qual os sintomas estavam relacionados com um estilo negativo de pensamento em três domínios: si mesmo, o mundo e o futuro. A proposta de Beck de uma terapia cognitivamente orientada, com o objetivo de reverter cognições disfuncionais e comportamentos relacionados, foi, então, testada em um grande número de pesquisas. As teorias e os métodos descritos por Beck e por muitos outros colaboradores do modelo cognitivo-comportamental estenderam-se a uma grande variedade de quadros clínicos, incluindo a depressão, os transtornos alimentares, bipolar, de ansiedade e de
personalidade, a esquizofrenia, a dor crônica e o abuso de substâncias. Foram realizados centenas de estudos controlados da terapia cognitivo-comportamental para uma série de transtornos psiquiátricos. Os componentes comportamentais do modelo de terapia cognitivo-comportamental tiveram seu início nos anos de 1950 e 1960, quando pesquisadores clínicos começaram a aplicar as ideias de Pavlov, Skinner e outros behavioristas experimentais. Joseph Volpe e Hans Eysenck foram pioneiros na exploração do potencial das intervenções comportamentais, como a de sensibilização e o treinamento de relaxamento. Muitas das abordagens iniciais para o uso dos princípios comportamentais para a psicoterapia davam pouca atenção aos processos cognitivos envolvidos nos transtornos psiquiátricos. Pelo contrário, o foco era moldar o comportamento mensurável com reforçadores e eliminar as respostas de medo por meio de exposição. À medida que a terapia comportamental se expandia, vários investigadores proeminentes, como Meichenbaum e Levinson e colaboradores, começaram a incorporar as teorias e as estratégias cognitivas a seus tratamentos. Eles observaram que a perspectiva cognitiva acrescentava contexto, profundidade e entendimento às intervenções comportamentais. Aplicando a teoria comportamental de Levinson, Hades e Martell observaram que os pacientes com depressão geralmente não recebem reforço positivo suficiente de seu ambiente para manter um comportamento adaptativo. À medida que se tornam menos ativos, os pacientes se deprimem ainda mais. A falta de interesse em atividades prazerosas ou nas quais são bons pode levar a mais sintomas depressivos, como tristeza, fadiga e anedonia, que, por sua vez, resultam em maior inatividade. Com o tempo, esse padrão pode criar um ciclo vicioso, que pode levar a uma espiral descendente até a depressão grave. Além disso, Beck defendeu a inclusão de métodos comportamentais desde o início de seu trabalho, pois reconhecia que essas ferramentas são eficazes para reduzir sintomas, e conceitualizou uma relação estreita entre cognição e comportamento. Desde a década de 1960, houve uma unificação das formulações cognitivas e comportamentais na psicoterapia. Embora ainda existam alguns puristas que possam argumentar sobre os méritos de se utilizar uma abordagem cognitiva ou comportamental isolada, os terapeutas mais pragmáticos consideram os métodos cognitivos e comportamentais como parceiros eficazes, tanto na teoria quanto na prática. Um bom exemplo da combinação das teorias cognitivas e comportamentais pode ser encontrado no trabalho de Clark e de Barlow em seus protocolos de tratamento para o transtorno de pânico. Eles observaram que esses pacientes normalmente apresentam uma constelação de sintomas cognitivos e comportamentais. Pesquisas extensivas demonstraram a eficácia de uma abordagem combinada que utiliza técnicas cognitivas juntamente com métodos comportamentais, incluindo a terapia de exposição, o treinamento da respiração e o relaxamento. O modelo cognitivo comportamental. O processamento cognitivo recebe um papel central nesse modelo, uma vez que o ser humano avalia a relevância dos acontecimentos internamente no ambiente que o circunda, estando as cognições frequentemente associadas às reações emocionais. Por exemplo, Richard, um homem com um transtorno de ansiedade social, teve os seguintes pensamentos enquanto se preparava para participar de uma festa em seu bairro: "Não vou saber o que dizer. Todo mundo vai ver que estou nervoso. Vou parecer um desajustado. Vou travar e querer ir embora imediatamente." As emoções e as respostas fisiológicas estimuladas por essas cognições desadaptativas eram previsíveis. Ansiedade severa, tensão física e excitação autônoma. Ele começou a suar, sentia o frio na barriga e ficou com a boca seca. Sua resposta comportamental também foi problemática. Em vez de enfrentar a situação e tentar adquirir habilidades para dominar as situações sociais, ele telefonou para a pessoa que o convidou e disse que estava gripado. Ao tratar problemas como os de Richard, o terapeuta cognitivo-comportamental pode partir de uma série de métodos voltados para todas as 3 áreas de funcionamento patológico identificadas no modelo básico de terapia cognitivo-comportamental: cognições, emoções e comportamentos. Por exemplo, Richard poderia ser ensinado a reconhecer e mudar seus pensamentos motivados pela ansiedade, a utilizar o relaxamento ou a geração de imagens mentais para reduzir as emoções ansiosas ou a implementar uma hierarquia gradual para romper o padrão de esquiva e desenvolver habilidades sociais.
Antes de descrever teorias e métodos da terapia cognitivo-comportamental mais detalhadamente, queremos explicar como o modelo é usado na prática clínica e como ele se relaciona com conceitos mais amplos da etiologia e do tratamento de transtornos psiquiátricos. O modelo básico de terapia cognitivo-comportamental é um construto usado para ajudar os terapeutas a conceitualizar problemas clínicos e a implementar métodos da terapia cognitivo-comportamental específicos. Como um modelo de trabalho, ele é propositalmente simplificado para voltar a atenção do terapeuta para as relações entre pensamentos, emoções e comportamentos e para orientar as intervenções de tratamento. Os terapeutas cognitivo-comportamentais também reconhecem que há interações complexas entre processos biológicos, influências ambientais e interpessoais e elementos cognitivo-comportamentais na gênese e no tratamento de transtornos psiquiátricos. O modelo da terapia cognitivo-comportamental pressupõe que as mudanças cognitivas e comportamentais são moduladas por meio de processos biológicos e que as medicações psicotrópicas e outros tratamentos biológicos influenciam as cognições. Pesquisas recentes confirmam esses dados ao demonstrar que a farmacoterapia e a terapia cognitivo-comportamental podem ter como alvo regiões diferentes no cérebro e, quando eficazes, podem ter efeitos complementares nos circuitos cerebrais. Pesquisas sobre farmacoterapia e psicoterapia combinadas corroboraram as ideias sobre as influências biológicas na implementação do modelo da terapia cognitivo-comportamental. O tratamento combinado de terapia cognitivo-comportamental e medicação pode melhorar a eficácia, principalmente para quadros mais graves, como depressão crônica ou resistente ao tratamento, esquizofrenia e transtorno bipolar. No entanto, benzodiazepínicos de alta potência, como alprazolam, podem comprometer a eficácia da terapia cognitivo-comportamental. Para direcionar o tratamento, é extremamente recomendada uma formulação integrada e bastante detalhada que inclua considerações cognitivo-comportamentais, biológicas, sociais e interpessoais. Métodos para desenvolver conceitualizações multidimensionais de caso são discutidos e ilustrados no capítulo 3. O restante deste capítulo é dedicado à introdução das teorias e dos métodos centrais da terapia cognitivo-comportamental. Conceitos básicos. Níveis de processamento cognitivo. Foram identificados 3 níveis básicos de processamento cognitivo por Beck e colaboradores. O nível mais alto da cognição é a consciência, um estado de atenção no qual decisões podem ser tomadas racionalmente. A atenção consciente nos permite, primeiro, a monitorar e avaliar as interações com o meio ambiente. Segundo, ligar memórias passadas às experiências presentes. E terceiro, controlar e planejar ações futuras. Na terapia cognitivo-comportamental, os terapeutas incentivam o desenvolvimento e a aplicação de processos conscientes adaptativos de pensamento, como o pensamento racional e a solução de problemas. O terapeuta também dedica bastante esforço para ajudar os pacientes a reconhecer e mudar o pensamento desadaptativo em 2 outros níveis de cognição. Pensamentos automáticos e esquemas, ambos caracterizados pelo processamento de informações relativamente autônomo. Pensamentos automáticos são cognições que passam rapidamente por nossas mentes quando estamos em meio a situações. Embora possamos estar subliminarmente conscientes da presença de pensamentos automáticos, normalmente essas cognições não estão sujeitas à análise racional cuidadosa. Esquemas são crenças nucleares que agem como matrizes ou regras subjacentes para o processamento de informações. Eles servem a uma função crucial aos seres humanos, que lhes permite selecionar, filtrar, codificar e atribuir significado às informações vindas do meio ambiente. Ao contrário da terapia de orientação psicodinâmica, a terapia cognitivo-comportamental não postula estruturas ou defesas específicas que bloqueiam os pensamentos da consciência. Em vez disso, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza técnicas destinadas a ajudar os pacientes a detectar e modificar seus pensamentos profundos, principalmente aqueles associados com sintomas emocionais, como depressão, ansiedade ou raiva. A terapia cognitivo-comportamental ensina os pacientes a pensar sobre o pensamento ou para atingir a meta de trazer as cognições autônomas conscientes à atenção e ao controle. Pensamentos automáticos. Um grande número dos pensamentos que temos a cada dia faz parte de um fluxo de processamento cognitivo que se encontra logo abaixo da superfície da mente totalmente consciente. São privativos ou não declarados, e ocorrem de forma rápida à medida que avaliamos o significado de acontecimentos em nossas vidas.
Clarke usou o termo pré-consciente ao descrever os pensamentos automáticos, pois essas cognições podem ser reconhecidas e entendidas se nossa atenção for voltada para eles. Pessoas com transtornos psiquiátricos, como depressão ou ansiedade, frequentemente vivenciam inundações de pensamentos automáticos que são desadaptativos ou distorcidos, os quais podem gerar reações emocionais dolorosas e comportamento disfuncional. Um dos indícios mais importantes de que os pensamentos automáticos podem estar ocorrendo é a presença de emoções fortes. A relação entre eventos, pensamentos automáticos e emoções é ilustrada por um exemplo do tratamento de Marta, uma mulher com depressão maior. Nesse exemplo, os pensamentos automáticos de Marta demonstram o achado comum de cognições negativamente tendenciosas na depressão. Embora estivesse deprimida e tendo problemas com sua família e seu trabalho, ela estava funcionando, na verdade, muito melhor do que aparentavam os seus pensamentos automáticos excessivamente críticos. Um grande número de pesquisas confirmou que as pessoas com depressão, transtornos de ansiedade e outros quadros psiquiátricos têm uma alta frequência de pensamentos automáticos distorcidos. Na depressão, os pensamentos automáticos muitas vezes se centram em temas de desesperança, baixa autoestima e fracasso. Já as pessoas com transtornos de ansiedade normalmente têm pensamentos automáticos, os quais incluem previsões de perigo, prejuízo, falta de controle ou incapacidade de lidar com ameaças. Todas as pessoas têm pensamentos automáticos. Eles não ocorrem exclusivamente em pessoas com depressão, ansiedade ou outros transtornos emocionais. Ao reconhecer seus próprios pensamentos automáticos e empregar outros processos cognitivo-comportamentais, os terapeutas podem aprimorar seu entendimento de conceitos básicos, aumentar sua empatia com os pacientes e aprofundar a consciência de seus padrões cognitivos e comportamentais que poderiam influenciar a relação terapêutica. Ao longo deste livro, sugerimos exercícios que acreditamos que o ajudarão a aprender os princípios centrais da terapia cognitivo-comportamental. A maioria deles envolve praticar intervenções de terapia cognitivo-comportamental com pacientes ou fazer roleplay com um colega, porém, em alguns, você será solicitado a examinar seus próprios pensamentos e sentimentos. O primeiro exercício é colocar no papel um exemplo de pensamentos automáticos. Tente fazer isso para uma situação de sua própria vida. Se um exemplo pessoal não lhe vier à mente, você pode usar uma vinheta de um paciente que tenha entrevistado. Às vezes, os pensamentos automáticos podem ser logicamente verdadeiros e podem ser uma percepção adequada da realidade da situação. Por exemplo, poderia ser verdade que Marta estivesse em risco de perder seu emprego ou que seu marido estivesse fazendo comentários críticos sobre o seu comportamento. A terapia cognitivo-comportamental não quer encobrir problemas reais. Se uma pessoa estiver passando por dificuldades substanciais, métodos cognitivos e comportamentais são usados para ajudá-la a enfrentar a situação. Contudo, em pessoas com transtornos psiquiátricos, normalmente há oportunidades excelentes de apontar erros no raciocínio e outras distorções cognitivas que podem ser modificadas com as intervenções da terapia cognitivo-comportamental. Erros cognitivos. Em suas formulações iniciais, Beck teorizou que existem equívocos característicos na lógica dos pensamentos automáticos e outras cognições de pessoas com transtornos emocionais. Pesquisas subsequentes confirmaram a importância de erros cognitivos em estilos patológicos de processamento de informações. Por exemplo, foram encontrados erros cognitivos com muito mais frequência em pessoas deprimidas do que em indivíduos não deprimidos. Beck e colaboradores descreveram 6 categorias principais de erros cognitivos: abstração seletiva, inferência arbitrária, supergeneralização, maximização e minimização, personalização e pensamento absolutista. Ao implementar métodos de terapia cognitivo-comportamental para reduzir erros cognitivos, os terapeutas normalmente ensinam aos pacientes que o objetivo mais importante é simplesmente reconhecer que se está cometendo erros cognitivos e não identificar todo e qualquer erro de lógica que esteja ocorrendo. Esquemas. Na teoria cognitivo-comportamental, os esquemas são definidos como matrizes ou regras fundamentais para o processamento de informações que estão abaixo da camada mais superficial dos pensamentos automáticos. São princípios duradouros de pensamento que começam a tomar forma no início da infância e são influenciados por uma infinidade de experiências de vida, incluindo os ensinamentos e o modelo dos pais, as atividades educativas formais e informais, as
experiências de seus pares, os traumas e os sucessos. Bowlby e outros observaram que os seres humanos precisam desenvolver esquemas para lidar com as grandes quantidades de informações com as quais se deparam a cada dia e para tomar decisões oportunas e apropriadas. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma regra básica de sempre planejar com antecedência, é improvável que ela passe muito tempo debatendo os méritos de entrar em uma nova situação sem prévia preparação. Ao contrário, ela automaticamente começará a preparar o terreno para lidar com a situação. Foi sugerido por Clark e colaboradores que existem 3 grupos principais de esquemas. Esquemas simples, que são regras sobre a natureza física do ambiente, gerenciamento prático das atividades cotidianas ou leis da natureza que podem ter pouco ou nenhum efeito sobre a psicopatologia. Por exemplo, seja um motorista defensivo, uma boa educação é o que vale, abrigue-se durante uma tempestade. Já as crenças e pressupostos intermediários são regras condicionais, como afirmações do tipo sim então, que influenciam a autoestima e a regulação emocional. Por exemplo, pensamentos como: tenho de ser perfeito para ser aceito. Se eu não agradar aos outros o tempo todo, eles me rejeitarão. Se eu trabalhar duro, conseguirei ter sucesso. As crenças nucleares sobre si mesmo são regras globais e absolutas para interpretar as informações ambientais relativas à autoestima. Exemplo: não sou digna de amor. Sou burra. Sou um fracasso. Sou uma boa amiga. Posso confiar nos outros. Em nossa prática clínica, normalmente não tentamos explicar os diferentes níveis de esquemas aos pacientes. Descobrimos que a maioria dos pacientes obtém maior benefício ao reconhecer o conceito geral de que esquemas ou crenças nucleares têm uma forte influência na autoestima e no comportamento. Também ensinamos a eles que todas as pessoas têm uma mistura de esquemas adaptativos e crenças nucleares desadaptativas. Nosso objetivo é identificar e desenvolver os esquemas adaptativos e, ao mesmo tempo, tentar modificar ou reduzir a influência dos desadaptativos. A relação entre esquemas e pensamentos automáticos foi detalhada na hipótese de átese-estresse. Beck e colaboradores sugeriram que, na depressão e em outros quadros, esquemas desadaptativos podem permanecer adormecidos até que um evento estressante da vida ocorra e ative a crença nuclear. O esquema desadaptativo é, então, fortalecido ao ponto no qual estimula e impulsiona o fluxo mais superficial de pensamentos automáticos negativos. Esse fenômeno é ilustrado por meio do tratamento de Mark, um homem de meia idade que ficou deprimido depois de ter sido demitido de seu emprego. Mark não estava deprimido antes de perder seu emprego, mas começou a ter muitas dúvidas sobre si mesmo depois de ter dificuldades em encontrar outro trabalho. Quando Mark olhava a seção de empregos do jornal local, era invadido por pensamentos automáticos como: eles não vão me querer. Nunca vou conseguir um emprego tão bom quanto o último. Mesmo se conseguir uma entrevista, vou travar e não vou saber o que dizer. Depois de iniciar a terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta pôde ajudar Mark a trazer à tona vários esquemas profundamente arraigados sobre competência, os quais pairavam sob a superfície por muitos anos. Um deles era: nunca sou suficientemente bom, uma crença nuclear que esteve inerte em tempos melhores, mas que agora estimulava uma cascata de pensamentos automáticos negativos toda vez que tentava encontrar um emprego. Processamento de informações na depressão e em transtornos de ansiedade. Além das teorias e dos métodos de pensamentos automáticos, dos esquemas e dos erros cognitivos, várias outras contribuições importantes influenciaram o desenvolvimento de intervenções de tratamento cognitivamente orientadas. Descrevemos rapidamente alguns desses resultados de pesquisas sobre depressão e transtornos de ansiedade para dar uma base teórica ampla para os métodos de tratamento detalhados nos capítulos posteriores. Um dos achados clínicos mais relevantes provenientes de pesquisas sobre depressão é a associação entre desesperança e suicídio. Vários estudos demonstraram que pessoas deprimidas têm probabilidade de ter altos graus de desesperança, e que a falta de esperança aumenta o risco de suicídio. Descobriu-se que a desesperança é o fator preditivo mais importante de suicídio em pacientes deprimidos internados que foram acompanhados por 10 anos após a alta médica. Achados semelhantes foram descritos em um estudo relacionado com pacientes ambulatoriais.
Considerando essas observações, Brown e colaboradores demonstraram que a terapia cognitiva resultava em uma taxa menor de tentativas de suicídio em comparação com o tratamento clínico habitual. Esse tratamento incluiu estratégias específicas de prevenção de suicídio, como conduzir uma entrevista narrativa das crises suicidas recentes, a fim de ajudar a guiar o tratamento, desenvolver um plano de segurança, identificar motivos para viver, preparar um kit de esperança e engajar o paciente em uma tarefa guiada de geração de imagens mentais para praticar o uso de suas habilidades durante as crises suicidas. Como acreditamos que os métodos da terapia cognitivo-comportamental para reduzir o risco de suicídio deveriam ser uma habilidade clínica básica, incluímos um capítulo sobre esse tema mais adiante. Estilo atributivo na depressão. Abramson e colaboradores, além de outros, propuseram que as pessoas deprimidas colocam significados aos eventos da vida que são negativamente distorcidos em 3 domínios. 1. Interno versus externo. A depressão é associada a uma tendência de fazer atribuições aos eventos da vida que são enviesadas em sua própria direção interna. Assim, indivíduos deprimidos comumente assumem culpa excessiva pelos eventos negativos. Por sua vez, pessoas não deprimidas têm maior probabilidade de ver acontecimentos nocivos como provenientes de fontes externas, como má sorte, destino ou as atitudes dos outros. 2. Global versus específico. Em vez de ver os eventos negativos somente com uma relevância isolada ou limitada, pessoas com depressão podem concluir que essas ocorrências têm implicações de longo alcance, globais ou totalmente abrangentes. Pessoas que não são deprimidas têm uma capacidade melhor de isolar eventos negativos e evitar que tenham um efeito extensivo sobre a autoestima e as respostas comportamentais. 3. Fixo versus mutável. Na depressão, situações negativas ou problemáticas são vistas como imutáveis e improváveis de melhorar no futuro. Um estilo mais saudável de pensamento é observado em pessoas não deprimidas, que acreditam, mais frequentemente, que as condições ou circunstâncias negativas regredirão com o tempo. As pesquisas sobre os estilos atributivos na depressão têm sido criticadas, pois os primeiros estudos foram realizados com estudantes e populações não clínicas, e outros estudos produziram resultados inconsistentes. No entanto, o peso das evidências dá suporte ao conceito de que as atribuições podem ser distorcidas na depressão e que os métodos de terapia cognitivo-comportamental podem ser úteis para reverter esse tipo de processamento cognitivo tendencioso. Em nosso trabalho clínico, constatamos que muitos pacientes deprimidos conseguem assimilar prontamente o conceito de que seu estilo de pensamento está tendencioso na direção de atribuições internas, globais e fixas. Distorções na resposta ao feedback. Uma série de pesquisas sobre como as pessoas respondem ao feedback revelou diferenças entre pessoas deprimidas e não deprimidas, as quais têm implicações significativas para a terapia. Descobriu-se que indivíduos deprimidos subestimam a quantidade de feedback positivo recebido e dedicam menos esforço nas tarefas depois de lhes dizerem que seu desempenho é ruim, ao passo que os não deprimidos apresentam padrões que podem indicar um viés positivo que serve a si mesmos, e eles podem ouvir feedback mais positivo do que aquele realmente dado ou minimizar a relevância de feedback negativo. Como um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental é ajudar os pacientes a desenvolver um estilo acurado e racional de processamento de informações, o terapeuta precisa reconhecer e abordar possíveis distorções de feedback. Um dos principais métodos para fazer isso é dar e solicitar feedback detalhado em sessões de terapia e é descrito nos capítulos 2 e 4. Essas técnicas utilizam a experiência da terapia como uma oportunidade para aprender a ouvir, reagir e dar feedback de maneira apropriada. Estilo de pensamento em transtornos de ansiedade. Pessoas que apresentam transtornos de ansiedade demonstraram ter vários vieses característicos no processamento de informações. Uma dessas áreas de disfunção é um nível elevado de atenção a informações no ambiente sobre ameaças em potencial. A mulher com fobia de elevador, por exemplo, pode ouvir sons em um elevador que a deixam preocupada com sua segurança. Uma pessoa que não tenha esse medo provavelmente prestará menos ou nenhuma atenção a esses estímulos. Pessoas com transtornos de ansiedade também costumam ver os ativadores de seu medo como sendo perigosos de maneira não realista ou com potencial para feri-las.
Muitos indivíduos com transtorno de pânico têm medo de que os ataques de pânico ou as situações que os induzem possam causar danos catastróficos, talvez até mesmo ataque cardíaco, derrame e morte. Outros estudos de processamento de informações demonstraram que pacientes com transtornos de ansiedade frequentemente fazem uma estimativa reduzida de sua capacidade de enfrentar ou lidar com situações carregadas de medo, têm uma sensação de falta de controle, uma alta frequência de autoafirmações negativas, interpretações errôneas dos estímulos corporais e estimativas exageradas do risco de calamidades futuras. Ter consciência desses diferentes tipos de processamento tendencioso de informações pode ajudar os terapeutas a planejar e implementar o tratamento para transtornos de ansiedade. Aprendizagem, memória e capacidade cognitiva. A depressão geralmente é associada a comprometimentos substanciais na capacidade de se concentrar e no desempenho das funções de aprendizagem e memória, que exigem esforço ou abstração ou que sejam desafiadoras. Também foram observadas reduções na capacidade de resolver problemas e de realizar tarefas tanto na depressão como nos transtornos de ansiedade. Na terapia cognitivo-comportamental, esses déficits de desempenho cognitivo são abordados com intervenções específicas, destinadas a melhorar a aprendizagem e auxiliar os pacientes a aprimorar suas habilidades de solução de problemas. Visão geral dos métodos terapêuticos. Quando começam a aprender sobre a terapia cognitivo-comportamental, os terapeutas às vezes cometem o erro de ver essa abordagem como apenas um conjunto de técnicas ou intervenções. Assim, eles passam rapidamente por alguns dos ingredientes mais importantes da terapia cognitivo-comportamental e partem diretamente para a implementação de técnicas, como o registro de pensamentos, a programação de atividades ou a de sensibilização. É fácil cair nessa armadilha, já que a terapia cognitivo-comportamental é conhecida por suas intervenções eficazes e pelo fato de os pacientes geralmente gostarem de se envolver em exercícios específicos. Todavia, se você se focar de modo prematuro ou muito fortemente na implementação das técnicas, perderá a essência da terapia cognitivo-comportamental. Antes de escolher e aplicar técnicas, é preciso desenvolver uma conceitualização individualizada que conecte diretamente as teorias cognitivo-comportamentais à estrutura psicológica única do paciente e à sua constelação de problemas. A conceitualização de caso é um guia essencial para o trabalho dos terapeutas cognitivo-comportamentais. Outras características centrais da terapia cognitivo-comportamental incluem uma relação terapêutica altamente colaborativa, aplicação hábil de métodos de questionamento socrático e estruturação e psicoeducação eficazes. Este livro é destinado a ajudá-lo a adquirir as habilidades gerais cruciais na terapia cognitivo-comportamental, além de aprender intervenções específicas para quadros psiquiátricos comuns. Como introdução às descrições detalhadas em capítulos posteriores, fornecemos aqui uma breve visão geral dos métodos de tratamento. Duração e formato da terapia. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia voltada para o problema geralmente aplicada em um formato de curto prazo. O tratamento para depressão ou transtornos de ansiedade descomplicados normalmente dura de 5 a 20 sessões. Entretanto, cursos mais longos de terapia cognitivo-comportamental podem ser necessários se houver condições comórbidas ou se o paciente possuir sintomas crônicos ou resistentes ao tratamento. A terapia cognitivo-comportamental para transtornos de personalidade, psicoses ou transtorno bipolar pode precisar ser estendida para além das 20 sessões. Além disso, os pacientes com doenças crônicas ou recorrentes podem se beneficiar com um desenho de terapia no qual a maior parte da terapia cognitivo-comportamental seja mais intensa nos primeiros meses de tratamento, mas depois o terapeuta continua a atender o paciente em sessões de reforço intermitentes por períodos mais longos. Psiquiatras experientes nesse método podem usar a terapia cognitivo-comportamental em combinação com a farmacoterapia em sessões curtas durante a fase de manutenção de depressão recorrente, transtorno bipolar ou outras doenças crônicas. Em seu formato tradicional, a terapia cognitivo-comportamental normalmente é aplicada em sessões de 45 a 50 minutos. No entanto, há oportunidades de individualizar a duração das sessões para atender às necessidades do paciente, melhorar a eficiência do tratamento e o resultado. Por exemplo, sessões mais longas, com duração de 90 minutos ou mais, têm sido implementadas com sucesso para o rápido tratamento de pacientes com transtornos de ansiedade e podem ser úteis para aqueles com transtorno de estresse pós-traumático ou
Transtorno obsessivo-compulsivo. Sessões de menos de 50 minutos normalmente são recomendadas para pacientes internados, pessoas com psicose e outros com sintomas graves que interferem substancialmente na concentração. Além disso, como será detalhado no capítulo 4, sessões curtas de 25 minutos provaram ser eficazes para o tratamento de depressão se combinadas com um programa de computador de construção de habilidades para terapia cognitivo-comportamental. Psiquiatras ou profissionais de enfermagem experientes na terapia cognitivo-comportamental podem usar outro formato de sessões abreviadas de terapia. Podem ser empregadas sessões curtas, com medicações e auxiliares de tratamento, como a terapia assistida por computador e livros de autoajuda, como alternativa à tradicional hora de 50 minutos. Os dois psiquiatras que são autores deste volume utilizam o formato de sessões abreviadas com parte de seus pacientes. Eles também são coautores de outro livro, intitulado Terapia Cognitivo-Comportamental de Alto Rendimento para Sessões Breves. Guia ilustrado, para clínicos que desejam aprender métodos alternativos. Recomendamos que aqueles em treinamento e outros estudantes de terapia cognitivo-comportamental aprendam primeiro como implementar o tratamento no formato tradicional de 45 a 50 minutos. É preciso uma base sólida nos métodos básicos antes de tentar reduzir a duração das sessões. Foco no aqui e agora. A abordagem orientada pelo problema do aqui e agora é enfatizada porque a atenção às questões atuais ajuda a estimular o desenvolvimento de planos de ação para combater sintomas, como desesperança, desamparo, evitação e procrastinação. Além disso, as respostas cognitivas e comportamentais a eventos recentes são mais acessíveis e verificáveis do que as reações a ocorrências no passado distante. Um benefício adicional de trabalhar primordialmente no funcionamento atual é uma redução da dependência e da regressão na relação terapêutica. Embora as intervenções de terapia cognitivo-comportamental normalmente se concentrem nos eventos, nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos presentes, ter uma perspectiva longitudinal e incluindo a consideração do desenvolvimento na primeira infância, histórico familiar, traumas, experiências evolutivas positivas e negativas, educação, história de trabalho e influências sociais, e auxilia para entender melhor o paciente e planejar o tratamento. Conceitualização de caso. Quando estamos em sessões de terapia cognitivo-comportamental e fazemos um bom trabalho, sentimos que a conceitualização do caso norteia diretamente cada pergunta, resposta não verbal e intervenção e o conjunto de ajustes que fazemos no estilo terapêutico para aprimorar a comunicação com o paciente. Em outras palavras, temos uma estratégia cuidadosamente pensada e não fazemos terapia pela nossa cabeça, jogando com um conjunto de técnicas. Para aprender a se tornar um terapeuta cognitivo-comportamental eficaz, é preciso praticar e desenvolver formulações que reúnam informações da avaliação diagnóstica, das observações sobre o histórico específico do paciente e da teoria cognitivo-comportamental em um plano de tratamento detalhado. Os métodos de conceitualização de caso são abordados no capítulo 3. Relação terapêutica. Várias das características das relações terapêuticas adequadas são compartilhadas pela terapia cognitivo-comportamental, pela terapia psicodinâmica, pelas terapias não dirigidas e por outras formas comuns de psicoterapia. Esses atributos incluem compreensão, gentileza e empatia. Como todos os bons terapeutas, os da terapia cognitivo-comportamental também devem ter a capacidade de gerar confiança e demonstrar serenidade quando sob pressão. Contudo, em comparação com outras terapias conhecidas, a relação terapêutica na terapia cognitivo-comportamental difere por ser orientada para um alto grau de colaboração, por seu foco fortemente empírico e pelo uso de intervenções direcionadas para a ação. Beck e colaboradores cunharam o termo empirismo colaborativo para descrever a relação entre paciente e terapeuta na terapia cognitivo-comportamental, os quais trabalham juntos como uma equipe investigativa, desenvolvendo hipóteses sobre a acurácia ou o valor de enfrentamento de uma série de cognições e comportamentos. Eles, então, colaboram no desenvolvimento de um estilo mais saudável de pensamento e de habilidades de enfrentamento e na reversão de padrões improdutivos de comportamento. Os terapeutas cognitivo-comportamentais são normalmente mais ativos do que aqueles de outras formas de terapia. Eles ajudam a estruturar as sessões, dão feedback e orientam os pacientes sobre como usar os métodos da terapia cognitivo-comportamental.
Os pacientes também são incentivados a assumir responsabilidade na relação terapêutica. São solicitados a dar feedback ao terapeuta, a ajudar a estabelecer a programação para as sessões de terapia e a trabalhar na prática das intervenções da terapia cognitivo-comportamental em situações da vida cotidiana. De modo geral, a relação terapêutica na terapia cognitivo-comportamental se caracteriza pela abertura na comunicação e por uma abordagem focada para o trabalho, pragmática e voltada para o senso de equipe no manejo dos problemas. Questionamento socrático. O estilo de questionamento usado na terapia cognitivo-comportamental baseia-se em uma relação empírica colaborativa e tem o objetivo de ajudar os pacientes a reconhecer e modificar o pensamento desadaptativo. O questionamento socrático consiste em fazer perguntas ao paciente que estimulem a curiosidade e o desejo de inquirir. Em vez de uma apresentação didática dos conceitos da terapia, o terapeuta tenta fazer o paciente se envolver no processo de aprendizagem. Uma forma especial de questionamento socrático é a descoberta guiada, por meio da qual o terapeuta faz uma série de perguntas indutivas para revelar padrões disfuncionais de pensamento ou comportamento. Estruturação e psicoeducação. A terapia cognitivo-comportamental utiliza métodos de estruturação, como o estabelecimento de agenda e feedback, para maximizar a eficiência das sessões de tratamento, ajudar os pacientes a organizar seus esforços em direção à recuperação e intensificar o aprendizado. A agenda da sessão é feita de forma a dar um direcionamento claro à sessão e permitir a mensuração do progresso. Por exemplo, itens bem articulados da agenda podem ser o desenvolver um plano para voltar ao trabalho, reduzir a tensão no relacionamento com meu filho ou encontrar maneiras de superar o divórcio. Durante a sessão, o terapeuta orienta o paciente no uso da agenda para explorar produtivamente tópicos importantes e tenta evitar digressões que têm pouca chance de ajudar a atingir os objetivos do tratamento. Contudo, os terapeutas têm bastante espaço para desviar-se da agenda se novos tópicos ou ideias importantes forem identificados ou se o fato de permanecer na agenda atual não estiver produzindo os resultados desejados. Tanto o paciente quanto o terapeuta dão e recebem feedback para confirmar a compreensão e para moldar o direcionamento da sessão. São utilizados vários métodos psicoeducativos na terapia cognitivo-comportamental. As experiências de ensino nas sessões normalmente envolvem usar situações da vida do paciente para ilustrar os conceitos. Comumente, o terapeuta dá breves explicações e as acompanha com perguntas que promovam o envolvimento do paciente no processo de aprendizagem. Várias ferramentas estão disponíveis para auxiliar os terapeutas a promover a psicoeducação. Alguns exemplos são a leitura de livros de autoajuda, apostilas, questionários de avaliação e programas de computador. O capítulo 4 traz uma descrição completa dessas ferramentas. Reestruturação cognitiva. Uma grande parte da terapia cognitivo-comportamental é dedicada a ajudar o paciente a reconhecer e modificar esquemas e pensamentos automáticos desadaptativos. O método mais frequentemente utilizado é o questionamento socrático. Registros de pensamento também são bastante utilizados na terapia cognitivo-comportamental. Identificar pensamentos automáticos sob a forma escrita pode, muitas vezes, incitar um estilo mais racional de pensamento. Outros métodos comumente usados incluem identificar erros cognitivos, examinar as evidências, reatribuição, listar alternativas racionais e ensaio cognitivo. Este último consiste em praticar uma nova maneira de pensar por meio da geração de imagens mentais ou de roleplay, o que pode ser feito em sessões durante o tratamento, com a ajuda do terapeuta. Ou, depois de ganhar experiência no uso de métodos de ensaio, o paciente pode ter como tarefa praticar sozinho em casa. A estratégia geral de reestruturação cognitiva é identificar pensamentos automáticos e esquemas nas sessões de terapia, ensinar habilidades para mudar cognições e, depois, fazer os pacientes realizarem uma série de exercícios entre as sessões, os quais são planejados para expandir os aprendizados da terapia às situações do mundo real. Normalmente, é necessária a prática repetitiva até que os pacientes possam modificar prontamente as cognições desadaptativas arraigadas. Métodos comportamentais. O modelo de terapia cognitivo-comportamental enfatiza que a relação entre cognição e comportamento é uma via de mão dupla. As intervenções cognitivas descritas até aqui, se implementadas com sucesso, têm probabilidade de ter efeitos salutares no comportamento.
Da mesma forma, mudanças positivas no comportamento normalmente estão associadas a uma melhor perspectiva ou a outras modificações cognitivas desejadas. A maioria das técnicas comportamentais usadas na terapia cognitivo-comportamental destina-se a ajudar as pessoas a 1. Aumentar a participação em atividades que melhorem o humor. 2. Mudar os padrões de esquiva ou desamparo. 3. Enfrentar gradualmente as situações temidas. 4. Desenvolver habilidades de enfrentamento. 5. Reduzir emoções dolorosas ou excitação autônoma. Nos capítulos 6 e 7, detalhamos métodos comportamentais eficazes para a depressão e os transtornos de ansiedade. Algumas das intervenções mais importantes que você aprenderá são: ativação comportamental, exposição hierárquica, prescrição gradual de tarefas, programação de atividades e eventos prazerosos, treinamento de respiração e treinamento de relaxamento. Essas técnicas podem servir como ferramentas poderosas para ajudar a reduzir sintomas e promover mudanças positivas. Desenvolvimento de habilidades de terapia cognitivo-comportamental para ajudar a prevenir a recaída. Uma das vantagens da abordagem da terapia cognitivo-comportamental é a aquisição de habilidades que podem reduzir o risco de recaída. Aprender como reconhecer e mudar pensamentos automáticos, utilizar métodos comportamentais comuns e implementar as outras intervenções descritas anteriormente neste capítulo podem ajudar os pacientes a lidar futuramente com ativadores dos sintomas. Por exemplo, uma pessoa que aprende a reconhecer erros cognitivos nos pensamentos automáticos pode ser mais capaz de evitar o pensamento catastrófico em situações estressantes com as quais poderá se deparar após o término da terapia. Durante as fases finais da terapia cognitivo-comportamental, em geral, o terapeuta se concentra especificamente na prevenção da recaída, ao ajudar o paciente a identificar problemas em potencial, os quais têm uma alta probabilidade de causar dificuldades. Depois, são utilizadas técnicas de treinamento para praticar maneiras eficazes de enfrentamento. Para ilustrar a abordagem da terapia cognitivo-comportamental à prevenção da recaída, pense no caso de uma pessoa que está recebendo alta de uma unidade hospitalar após uma tentativa de suicídio. Embora o indivíduo possa estar bem melhor e não esteja apresentando ideação suicida, um bom plano de tratamento cognitivo-comportamental incluiria a discussão dos possíveis desafios de retornar para casa e ao trabalho, seguida de orientação sobre maneiras de lidar com esses desafios. A terapia cognitivo-comportamental com esse paciente também incluiria o desenvolvimento de um plano de segurança específico. Resumo: a terapia cognitivo-comportamental é uma das formas mais amplamente praticadas de psicoterapia para transtornos psiquiátricos. Essa abordagem de tratamento se baseia em preceitos sobre o papel da cognição no controle das emoções e comportamentos humanos identificados desde os escritos de filósofos da antiguidade até os dias de hoje. Construtos que definem a terapia cognitivo-comportamental foram desenvolvidos por Aaron Beck e outros psiquiatras e psicólogos influentes a partir dos anos de 1960. A terapia cognitivo-comportamental distingue-se por uma grande quantidade de pesquisas que examinaram suas teorias básicas e demonstraram a eficácia do tratamento. O processo de aprendizagem para se tornar um terapeuta cognitivo-comportamental qualificado envolve estudar as teorias e os métodos básicos, examinar exemplos de intervenções de terapia cognitivo-comportamental e praticar essa abordagem de tratamento com pacientes. Neste capítulo, introduzimos os conceitos centrais da terapia cognitivo-comportamental, como o modelo cognitivo-comportamental, a importância de reconhecer e modificar pensamentos automáticos, a influência dos esquemas no processamento de informações e na psicopatologia e a função-chave dos princípios comportamentais no planejamento das intervenções de tratamento. Os capítulos seguintes trazem explicações detalhadas e ilustrações a respeito de como colocar os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental em prática.